E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Power BI, focado aqui para a certificação do PL300. Bom, nas últimas aulas a gente começou a colocar a mão na massa ali no Power Query Editor, né? A gente começou a ver como faz alguns tipos de funções, etc. A gente já viu também como fazer a parte de importação de base de dados, quais as diferenças entre os tipos de importação. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Merging Queries, tá? Que seria o equivalente a você fazer um join no SQL. Bom, eu não vou entrar muito a fundo aqui a parte de tipos de join, etc., como quais são os joins que são disponíveis, etc., mas para mostrar aqui como que isso é feito dentro do Power BI, né? E como que eles fazem isso, eles pedem isso na prova de certificação, tá? Com certeza isso vai cair quando você for fazer a certificação, vai ter questão sobre isso. Muitas das questões ali sobre merging, ou ela é sobre merging, ou ela é como merging agrupado ali com agregação, tá? Então, vamos supor que você tem um tipo de base que está no nível de granularidade, outro tipo de base está em outro tipo de granularidade, e você precisa fazer a parte de agrupamento ali, fazer o grouping by primeiro, né? E depois fazer o merge para que você consiga juntar essas duas tabelas. Também aqui a simplificação de base, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho agora. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente vai mostrar ali mais ou menos a parte de relacionamento, né? Mas mais para frente a gente vai falar sobre relacionamentos também. E eu acredito que seja isso, tá? Bom, vamos entrar aqui na nossa imagenzinha, tá? Então aqui Power Query Merging, né? Mesclar consultas. Bom, o que que é? É equivalente a um join no SQL, tá? Então se você já tem alguma experiência ali com SQL, alguma coisa do tipo, né? Então você vai saber ali que é como se você estivesse fazendo um join, tá? Uma tabela ela vai ter uma chave primária e na outra tabela ali você vai ter a chave estrangeira e você vai conseguir fazer o match dessas duas tabelas através dessa chave e fazer com que você traga essa informação, né? Você cria uma tabela nova ali com essas informações que você está, dependendo do tipo de merging que você está querendo fazer, tá? Bom, ele combina duas tabelas com base em colunas-chave, tá? Como eu falei anteriormente, e traz colunas adicionais da tabela relacionada, tá? Então você cria uma tabela nova ou você transforma a sua nova tabela trazendo dados dessa nova tabela que você também já tem, tá? Bom, exemplos. Aqui a gente tem uma fato vendas mais dimensão produto via produto ID, tá? Então você junta aqui uma tabela de vendas com a dimensão do produto ali para você ter informações do produto. Clientes mais endereços via cliente, pedidos mais pagamento. Bom, algum tipo de exemplos, tá? Vamos supor que a gente vai falar um pouquinho depois, mais para frente, tá? Sobre aqui quais são os melhores tipos de relacionamento, né? Que a gente utilizar o star esquema para fazer aqui no Power BI. Mas geralmente a gente pode utilizar merges ali, vamos supor, você tem duas tabelas de informações sobre produtos. Você pode juntar essas duas tabelas para que você tenha apenas uma que fique mais fácil ali para a parte de relacionamento. Então, a função do merge aqui é que você consiga juntar tabelas para fazer com que o seu modelo ali, né, o desenho do seu modelo, ele fique mais fluido, tá? E do jeito mais bonito ali, que tenha um melhor desempenho dentro do Power BI, tá? Bom, a gente vai entrar aqui no Power BI, tá? E a gente vai verificar como que a gente faz isso. Bom, essa aqui são as bases de dados que a gente já está utilizando desde o começo do curso, tá? Então, são bases de dados que a gente já importou antes. A gente vai entrar aqui em transformar dados. Bom, a gente tem algumas informações aqui, tá? Vamos entrar primeiro aqui na parte de dimensão produto, tá? Só para explicar um pouquinho aqui como que a gente faz, tá? A gente tem aqui na nossa dimensão produto, a gente vê que a gente tem aqui o produto ID, tá? Que a gente tem, para cada produto aqui, a gente tem um ID diferente, tá? Então a gente não tem valores duplicados. Isso é uma coisa muito importante quando a gente fala aqui de merging queries, tá? A gente precisa ficar muito esperto do tipo de merging que a gente está fazendo e se a gente tem dados duplicados ou não, tá? Para fazer merging ali, geralmente, a maior parte dos casos, é sempre mais desejado ali que você tenha muitos valores em uma tabela e a tabela que você está fazendo merge você tem apenas valores distintos, tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui um valor de ID para notebook X e outro valor, mesmo valor de ID para smartphone Y, isso provavelmente faria com que você tivesse algum erro ali. O merge ele ia funcionar, mas a gente ia ter, provavelmente ia duplicar essas linhas, tá? Então é sempre necessário que você tenha ali, ele vai funcionar, só que o melhor cenário é que você tenha dados distintos em uma tabela e no outro ali você vai ter tabelas de dimensões e tabelas fatos, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas que você tem ali tabelas as dimensões com as informações ali, né, que você quer juntar, e a tabela ali que você tem a tabela fato, que você tem o maior nível de granularidade, e a tabela de dimensão com o menor nível de granularidade ali, que você tem apenas as chaves únicas, tá, que você vai conseguir fazer esse match. Para exemplificar o que eu tô querendo dizer, tá? Se a gente for aqui no fato vendas, tá? E a gente verificar aqui, a gente vê que a gente tem um produto ID, tá vendo? Que a gente tem aqui a gente tem valores aqui que são duplicados, tá? E aqui a gente tem valores que são únicos. Aqui seria
um relacionamento aqui de muitos para um, tá? Da tabela de fato para a tabela de dimensão. Mas aqui a gente verifica que a gente tem valores duplicados. Aqui a gente tem vários, por exemplo, 3. Aqui, para se a gente procurar os 3, a gente vai encontrar aqui, tá? Só que aqui na nossa tabela de dimensão produto, a gente tem apenas um, tá? Aqui a gente vê que a gente tem esse produto ID, tá? E aqui a gente também tem o produto ID, né? Se a gente for aqui. A gente tem aqui o produto ID, tá? Bom, e como que a gente faz essa parte de agrupamento, tá? Que é o merging aqui no caso. Desculpa, não é o agrupamento, é o merging, né? A gente vem aqui em página inicial, tá? E a gente tem aqui a parte de mesclar consultas. Se a gente clicar aqui na setinha, a gente tem mesclar consultas e mesclar consultas como novas, tá? Qual que é a diferença? O mesclar consultas, ele vai alterar essa tabela que a gente está aqui. E o mesclar consultas como novas, ele vai criar uma nova tabela com essa informação, tá? Então, a gente pode clicar aqui, ó, mesclar consultas como novas. Ele vai abrir aqui a interface para a gente, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá, vamos entrar primeiro aqui, observações, tá? Chaves precisam ter o mesmo tipo de dados, tá? Então, você para fazer o match, né, de uma coluna que é número, a outra coluna também vai precisar ser número, tá? Você não vai conseguir fazer esse match se uma coluna for número e a outra coluna ali for de texto, tá? Então, essas duas colunas que você for fazer o match, elas precisam ter o mesmo tipo de dado, tá? Pode ser pesado em bases grandes, tá? Então vamos supor, se você quiser fazer um merge ali em uma base que tem 3 milhões de linhas e outra que tem 100 mil, isso vai fazer com que necessite de muito recurso, tá? Então pode ser com que fique muito pesado ali o seu modelo e também para fazer essa junção, tá? Ela fica muito pesada. Joins incorretos podem duplicar ou perder linhas, que é o que eu falei para vocês, né? Então a gente precisa ficar sempre muito esperto ali de como a gente está fazendo esses joins e sempre buscando aquele melhor cenário, naquele melhor cenário que eu expliquei anteriormente, tá? E útil para ETL antes de carregar o modelo, tá? Então geralmente a gente faz esses merges aqui antes de a gente carregar o modelo, a gente faz tudo isso no Power Query Editor, tá? Antes de a gente entrar com os dados ali dentro do Power BI, tá? Bom, vamos voltar aqui, tá? Então aqui a gente tem a nossa primeira tabela, tá? A gente poderia selecionar qualquer coisa aqui, tá? Então a gente quer aqui a fato vendas, tá? A gente vai trazer a informação do produto aqui para a tabela da fato vendas, tá? E aqui a gente vai colocar outra tabela que a gente quer fazer essa junção, tá? Então a gente quer juntar da fato vendas e a de produto aqui, tá? A gente sabe que a gente tem um produto ID aqui e a gente tem um produto ID aqui, tá? Se eu clicar aqui, ó, produto ID e produto ID, você clica aqui em qual coluna você quer fazer essa junção, tá? Então eu quero fazer a do produto ID dessa tabela fato vendas com a tabela dimensão produto aqui, tá? Se a gente for aqui em tipos de junção, a gente vem ter aqui a externa esquerda, externa direita, externa completa, e aqui a gente tem informação. Eu não vou explicar aqui a parte de todos os joins, tá? Eu acho que você consegue encontrar isso na internet. Não é o objetivo aqui de explicar os joins, mas sim como a gente fazer isso. Mas aqui é como se a gente estivesse fazendo realmente os joins do SQL, tá? Aqui o left join, o right join, etc. Aqui o inner join. Então aqui a gente tem todas as partes da primeira correspondência a partir da segunda, todas as partes da segunda correspondência a partir da primeira, todas as linhas de ambos, interna e etc. Aqui a gente vai fazer um left join, tá? Então a gente vai manter, a gente não vai ter valores aqui que a gente não tem, tá? Mas caso a gente tivesse, a gente teria como nulo depois, mas aqui a gente vai manter tudo aqui que a gente tem na tabela de fato vendas e a gente vai trazer o que a gente encontrar aqui na dimensão produto, tá? Então a gente selecionou aqui as duas contas que a gente quer fazer o match, né? Que produto ID e produto ID, a gente sabe que as duas ali estão como numérico, tá? Desculpa, ele tá como texto ali. Se eu colocar aqui OK, a gente vai verificar aqui que ele criou uma nova tabela aqui chamada mesclar, tá? Se eu vim aqui para o final, o que acontece? Aqui a gente tem a nossa tabela de fato vendas normal, tá? E aqui ele trouxe uma nova coluna aqui de dimensão produto para a gente, tá? Se a gente clicar aqui, a gente pode... ele vai mostrar aqui para a gente todas as colunas que a gente conseguiu fazer o match ali, né? Ele está trazendo para a gente todas as colunas ali da dimensão produto. Eu quero selecionar aqui, você vai selecionar todas as tabelas que você quer trazer, todas as colunas que você quer trazer, né, a informação, e aqui eu vou selecionar que eu quero trazer o nome do produto, tá? Então, eu selecionei aqui e agora a gente importou essa informação daquela coluna da dimensão produto para dentro aqui da nossa nova tabela que a gente criou, tá? Então, se eu vir aqui, por exemplo, produto 2 e vir aqui na tabela de dimensão produto, a gente sabe que o produto 2 é smartphone Y, tá? Aqui a gente sabe que é produto ID2 e aqui a gente vai ter essa informação aqui dentro da tabela, dessa nova tabela que a gente criou, tá? Então a gente conseguiu juntar através das nossas duas chaves, a gente fez o match dessas duas chaves e a gente trouxe a informação da outra tabela para essa tabela aqui e a gente conseguiu fazer a junção dessas duas tabelas em uma tabela só, tá? Aqui depois, se eu quisesse, por exemplo, poderia desabilitar carga, tá? Então essa tabela não seria mais carregada para dentro do Power BI, tá? Mas é o que eu falei anteriormente para vocês, tá? Aqui não faria sentido a gente fazer esse tipo de
de junção aqui, tá? Porque a gente já tem aquela informação e a gente tem a chave primária ali para a gente fazer o relacionamento, tá? Mas a gente precisa ficar esperto ali quando vale a pena a gente fazer esse tipo de junção, tá? E se você juntar tabelas diferentes, tá? Em uma tabela só. Ah, como eu falei anteriormente, eu acho que eu juntaria ali só em caso que você tivesse, por exemplo, produto, informação detalhada e produto, informação mais genérica, você consegue juntar uma tabela ali só para produto. A gente vai falar um pouquinho mais para frente ali sobre os métodos, né, do Star Schema, a gente vai falar um pouquinho do Snowflake também, e a parte de relacionamentos, mas aqui eu acho que essa aula é mais você entender como que você faz essa junção de tabelas, tá? E mais para frente a gente vai verificar e a gente vai falar um pouquinho sobre quando vale a pena a gente fazer esse tipo de junção e quando não vale a pena, tá? Bom, eu acredito que seja isso, tá? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode deixar aqui na descrição, nos comentários, tá? O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Muito obrigado por acompanhar, se inscreva no canal, dê um joinha, que eu vou gostar de trazer esse tipo de conteúdo aí para certificação. E obrigado, até a próxima.